A paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra Vitali. Eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Hoje é a nossa 11ª aula. Eu vou estar falando sobre a doutrina de Satanás, que é chamada também de satanologia. Na aula passada eu falei sobre a doutrina dos anjos, que é angiologia, e hoje nós vamos falar um pouco da doutrina sobre Satanás. Primeiramente, nós vamos ver a sua existência. Ela é ensinada em 7 livros do Velho Testamento e reconhecido por todos, os 9 escritores do Novo Testamento. Cristo reconheceu e ensinou a existência de Satanás. Quanto à personalidade de Satanás, ele tem intelecto, tem emoções e tem arbítrio, ou seja, resolução dependente da vontade, e é moralmente responsável. Quanto à sua natureza, é um ser criado, portanto, ele tem que responder perante o Criador, perante Deus. É um ser espiritual, foi um querubim, ele foi um ser angelical mais elevado e ele tem limitações. Ele é uma criatura e, por consequente, não é nem onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Pode sim ser resistido pelos salvos e Deus lhe colocou certas limitações. Quanto à personalidade, ele é um assassino, é mentiroso, é pecador, é acusador e é um dos nossos adversários. Os nomes principais que ele é chamado de Satanás, que significa adversário, ele é chamado de diabo, que significa caluniador, ele é chamado de serpente, que significa enganador, é chamado de Lúcifer, que é portador da luz, maligno, dragão, príncipe deste mundo, o Deus desse século, acusador dos irmãos, Beelzebu, que significa príncipe dos demônios, e Belial. Esses nomes que eu citei agora, todos se encontram na Bíblia. Conforme cada livro da Bíblia ou cada situação, ele é citado de algum desses nomes, assim, conforme esses nomes que estão aqui que eu citei, que são os principais nomes do que ele é chamado. A queda de Satanás foi devido ao seu pecado. Em Isaías 14:5, do verso 12 ao 15, está escrito: Eu subirei ao céu, eu tirarei o lugar a Deus. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos. Eu me assentarei no monte da congregação, na banda dos lados do norte. Eu subirei acima das nuvens, ou seja, a glória de Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Satanás queria ser o possuidor dos céus e da terra. O seu pecado foi a soberba e pode ser caracterizado como o de falsificar Deus, ser semelhante ao Altíssimo, através do engano,
da simulação, do imitar do poder de Deus, para assim receber a adoração devida a Ele e tentar tomar-lhe o lugar, tentar ser igual a Deus. Então nós vimos nesse texto de Isaías que a palavra predominante aqui quando ele fala é o eu. Então, através do pecado, ou seja, da soberba que ele deixou entrar no seu coração, foi através dessa soberba que ele teve a queda, que ele achou que ele poderia ser maior do que Deus. E devido a isso, a queda dele foi decretada. Quanto ao seu castigo, ele foi expulso da sua posição original do céu, no jardim do Éden, na cruz, barrado totalmente o acesso ao céu. Durante a 70ª semana de Daniel, esse texto base está em Apocalipse 12:7. Confinado no abismo e lançado para dentro do lago de fogo. O trabalho de Satanás está relacionado com Deus. Em relação a Deus, ele tenta opor-se ao plano de Deus em todas as áreas e por todos os meios possíveis. Tenta falsificar o plano de Deus. Ele tentou a Cristo e ele possui o corpo de Judas para atrair Cristo. Possuiu o corpo de Judas, que foi quando Judas traiu Jesus. Em João 13:27 nós temos essa passagem. Quanto às pessoas descrentes, o que ele faz? As pessoas que não acreditam que Deus existe, mas não tem uma vida assídua com Deus. O que ele faz? Ele cega a mente das pessoas, ele rouba-lhe a palavra dos seus corações, ele usa os descrentes para se opor ao trabalho de Deus, ou seja, ele dificulta o propagar do Evangelho, ele reúne para a batalha do Armagedon. Nós temos em Apocalipse 16:13. E atualmente o que ele faz com os descrentes? Ele engana-os. Em Apocalipse 20:13 nós temos essa passagem. Nós falamos aos descrentes o que ele faz, né? Que ele cega, que ele usa para dificultar o agir de Deus, causa rebelião, engana, faz tudo que é o contrário da palavra de Deus. E quanto aos crentes, o que ele faz quanto aos crentes? Ele tenta os crentes para mentir. Ele acusa e calunia os crentes. Ele pode impedir o trabalho de um salvo. Ele tenta derrotar-nos através de demônios. Tenta-nos para a imoralidade. Ele semeia falsificadores entre os crentes. E ele incita a perseguição contra os crentes. Então a própria palavra de Deus fala que a nossa luta, não é contra a carne, é contra os principados e potestades. Então esse texto ele é bem claro que a nossa luta é constante. Por quê? Porque o diabo tenta para nós cairmos para mentir, para usar a mentira. E na Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, que quando mentimos, Deus se afasta de nós. Então ele faz de tudo para o crente mentir.
ele é acusador, ele é caluniador, ele causa esses tipos de contenda para acusar, para difamar, para caluniar. Ele impede do crente ganhar almas para Cristo. Ele acaba trazendo à mente de um ainda não salvo que, assim, trazer a dúvida, enganar esse salvo, então, para impedir que aceite Cristo, que caminhe com Cristo, enfim, ele faz um empecilho para que uma alma seja salva. Ele usa os demônios, ou seja, os adeptos dele, para nos derrotar nos nossos objetivos, na nossa caminhada com Cristo. Ele tenta o cristão, a pornografia, a imoralidade, tudo aquilo que desagrada a Deus. Ele semeia falsificadores entre os crentes, ou seja, os falsos profetas, as falsas religiões, aquelas que falam que Deus vem de Deus, que Deus é o centro de todo aquele culto, e nós vemos que tem as heresias, nós temos os falsos profetas, então tudo isso é Satanás que causa. E a perseguição contra os crentes. Nós vemos hoje em dia, no Islã, o trabalho missionário também é muito perseguido, na China, na Coreia. Então, nós passamos, os crentes passam por perseguições para levar a palavra de Deus. Isso tudo quem incita é o próprio Satanás. Quais são as defesas do crente contra Satanás? A intercessão de Cristo. Em Hebreus 7:25, temos falando sobre isso. Ter a atitude correta para com Satanás. Em 1 Pedro 5:8 e em Judas 1:8 tem esse texto base. Estar vigilante contra Satanás. Ou seja, sempre a própria palavra diz que vigiai e orai sem cessar. Então aqui nós temos a intercessão, que é a oração, através da intercessão, através da nossa postura correta, para não cairmos no jugo e nas armadilhas de Satanás, e estarmos sempre vigilantes para não pecarmos ou para não fazermos coisas que entristecem o Espírito Santo e para Satanás acabar ganhando poder sobre nós. Tomar uma atitude de resistência contra Satanás. Mas por vezes devemos fugir. Então, o nosso meio é sempre estar atento, fugir das coisas que nos faz pecar, faz abrir brechas para Satanás agir na nossa vida, e usar a armadura espiritual. O que seria a armadura espiritual? É a oração, é palavra de Deus, é jejum. Então, jejuar, orar e meditar na palavra de Deus. Essas são as defesas do crente contra as artimanhas de Satanás. Aqui nós tivemos um relato assim básico sobre a doutrina de Satanás, sobre como ele faz com os descrentes, como é o trabalho dele relacionado ao plano de Deus, ou seja, ele é totalmente contra que o plano de Deus, que o evangelho seja propagado na terra. Então, ele cega as pessoas
ele causa contendas, causa cegueira espiritual, ele faz com que as pessoas caiam no pecado, ele é o príncipe do mundo, então na própria Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Então, hoje em dia, o mundo atual é muito apetitoso em relação a várias baladas, bebidas, temos de tudo hoje, então nós temos que tomar cuidado com nós mesmos, com os nossos filhos, para que não venham a cair nesse mundo pecaminoso que Satanás ele reina nesse mundo que vivemos, pois qual que é o que Satanás faz? Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele não faz nada além do que essas 3 palavrinhas: matar, roubar e destruir. Então nós temos que estar sempre atentos, sempre em oração, em jejum, sempre nos alimentando da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai abrir-nos o nosso conhecimento, que vai nos tornar-nos mais perceptivos contra as falsas religiões também, que hoje Satanás também ele entra nas igrejas, ele faz intenta sobre esses falsos profetas que falam em nome do Senhor Jesus Cristo e na verdade não falam nada disso, são enganadores, são falsos profetas, é falsa palavra, falsa doutrina. Eles colocam ou impõem certas doutrinas que não é condizente à palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos em tudo. Quanto à internet, ela tem o seu lado bom, mas tem o seu lado crítico também, que tenha facilmente uma criança, um jovem, qualquer que seja, aperta uma tecla e já cai no Google e daí no YouTube. No YouTube nós temos vários tipos de imoralidade, tipos de pornografias. Então, hoje temos que estar atentos a tudo. Nós temos que ter discernimento de tudo e tomar cuidado, porque o pecado ele entra pelos olhos, ele afeta a mente e através disso vem e afeta o coração. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o trabalho de Satanás contra a propagação do Evangelho. Foi um texto breve, bem simplificado, para não ficar difícil de entendimento e para vocês terem uma noção básica e rápida de como, saber lidar com os intentos de Satanás sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, enfim, sobre o impedimento do propagar do Evangelho. Então, as pessoas que estão na doutrina são crentes, né? Nós temos que vigiar para não cair em tentação e ajudar e falar de Deus, propagar o Evangelho para os descrentes, para que Satanás não venha cegar, não venham cair aí em falsas religiões, não venham a cair nas tentações e Satanás tomar o poder sobre essa pessoa. Eu quero convidar também as pessoas que estão ouvindo esse áudio para que estejam conosco nos cultos de terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 18 horas. Nosso endereço fica na Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul.
Visite as nossas páginas na internet. Nós temos uma página no Facebook, que é @Dias de Colheita. Lá nós temos devocionais, temos o culto ao vivo, temos estudo bíblico online, escola bíblica online, vários temas relacionados dentro da palavra de Deus. Nós temos o nosso canal no YouTube. Lá nós temos o clipe do pastor Osvaldo, que é um clipe de evangelismo também. Temos Um Abrigo e a Cura. E temos também as músicas da faixa do CD O Choro. Então, curtam, compartilhem, ajudem-nos a propagar o Evangelho. E eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus.